Preciosíssimo e eterno Deus, esse brilho tem tomado conta de nossas vidas, Pai. Tem nos conduzido nessa era escura a qual vivemos, nos fazendo luzes do Evangelho de Cristo, andando pelas ruas e mostrando que Cristo vive em nossas vidas, vive em nossas atitudes. Nós te agradecemos por isso, Pai, porque nos chamou para andar contigo aqui na terra, para depois andarmos contigo na eternidade, Pai. É um privilégio que nos tem dado, não que merecemos, mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça, Senhor, colocou em nós um desejo pelo céu. A Tua graça colocou em nós desejo por vencer. E a Tua graça tem nos capacitado, Pai. Cada irmão aqui, cada irmã. E nada vai deter a caminhada de Teus filhos até aquele dia final, Pai. Quando colocaremos a espada na bainha e então, ó Deus, entraremos para a presença do Senhor para toda a eternidade, Pai. Que privilégio o Senhor tem nos dado. Agora, enquanto caminhamos aqui no tempo, permita sermos usados por Ti, Pai, para poder ajudar alguns que estão peregrinando sem Cristo a caminhar na luz como nós na luz caminhamos. Nós assim te pedimos e te agradecemos, Pai. Agora receba o nosso louvor, receba os hinos que foi cantado, Senhor, e unja a palavra que vai ser lida, a palavra que vai ser meditada, para que possamos, ó Deus, nos alimentar do pão da vida e nos sentir mais fortes para a batalha, Pai. Abençoe todos os irmãos aqui presentes, todos que pela internet estão participando conosco, Pai, todos obreiros do Senhor nesta seara. Abençoe, ó Deus, cada congregação, quando estão reunidos nesse momento para Te adorar e ouvir a Tua palavra, que o Senhor faça presente, ó Pai, em cada lugar, trazendo as bênçãos do céu. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos. Amém? O frio não nos detém, né? Porque Cristo é aquela força que nos impulsiona. Aqui estamos mais uma vez, com esse ânimo que Deus tem colocado em nossos corações para servir a Deus em espírito e em verdade. Amém? Eu convido vocês para abrir vossas Bíblias em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos também que participam conosco pela internet, que a atmosfera do Espírito Santo nos envolva todos nesta manhã. Amém? Sempre é bom começarmos o dia na presença de Deus. Todos encontraram? Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Deus abençoe sua palavra que foi lida, pode vos assentar. E assim vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, palavra esta que é vida para nós, amém? Ela é o alimento diário para a nossa alma, para o homem interior. O homem exterior se alimenta diariamente para se manter, e não é diferente com o homem interior, temos que alimentá-lo, e o alimento é a palavra de Deus, amém? Eu quero, irmãos, nesta manhã, na verdade, nós vamos seguir na mesma linha daquilo que falamos na escola dominical passada, quando nós falamos sobre o tema por que para alguns é tão difícil viver uma vida cristã. E então nós vimos com o nosso profeta que a questão é que as pessoas procuram fazer por si mesmas, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que faz com que nós possamos viver o Evangelho, viver a palavra. E é necessário que, como ouvimos certa vez o pastor Febrônio aqui com uma mensagem com o título Cave Mais Fundo, é necessário nós não nos deter somente naquele princípio da fé, mas, como diz a Bíblia, como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E o que nos anima em tudo isso, que tudo isso é uma obra do Espírito Santo. Às vezes as pessoas elas confundem o compromisso, a missão de um crente como sendo uma responsabilidade inteiramente, individualmente nossa. Como que há um processo, justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, e a pessoa pensa assim, eu tenho que fazer isso para depois me apresentar a Cristo e dizer, Senhor, está aqui, tudo certinho, fiz tudo, alcancei a estatura do varão perfeito, agora é só o Senhor vir e me selar. Nunca vai alguém poder fazer isso. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Tudo é um processo do Espírito Santo. O que nós temos que fazer é nos render. Render, que falamos, é dar lugar para Deus, liberdade para Deus. Demonstrar, como nós falamos domingo passado, interesse, como citamos aqui na escola anterior, Abigail, a esposa de Nabal, que demonstrou para Davi que ela não concordava com as atitudes loucas daquele homem. E a Bíblia diz, e passado 10 dias, Deus matou Nabal. Então Deus eliminou o Nabal, apontando para a natureza velha, pecaminosa do homem. E quando Nabal foi morto, ela então se tornou livre para ser de outro marido. E aí, vocês sabem, ela se casou com Davi. E Davi é o tipo de Cristo. Quando nós nos tornamos livres do velho marido, da velha natureza, então aí estamos livres para ser
de outro marido, a saber, Cristo. Mas veja que quem matou Nabal foi Deus. Quem mata essa natureza errada na tua vida é Deus. Não pense que é algo que você tem que fazer por conta e depois se apresentar para Deus, como dizendo, concluí, agora o Senhor pode vir me selar. Agora também tem aquilo que compete a nós, que é se render, é nos esforçar, é demonstrar interesse e crer que Ele vem e faz essa obra na nossa vida. Amém? E então foi muito bom, né, meditarmos nisso. Como sabemos, não é algo novo, mas eu creio que é algo prático do dia a dia. Algo prático. E algo que, então, que nós necessitamos diariamente. O pastor Febrônio um dia me falou assim, quando você prega sobre algo prático, você nunca vai estar desatualizado, porque é algo que sempre a igreja está necessitando. É o que nós precisamos realmente para chegar no alvo, que é a posição de um crente em Cristo, para ter em nós a fé de arrebatamento. Isso eu creio que é o interesse de todos nós. Amém? E nesta manhã, então, seguindo essa linha do Espírito Santo, da necessidade desse posicionamento, desse selamento com o Espírito Santo, eu quero falar um pouquinho na linha de adoção. Até trouxe aqui duas mensagens: adoção, posição no corpo de Cristo, e adoção, ministério predestinado de sua vontade. E assim vamos ler alguns parágrafos e vamos dar a oportunidade para Deus nos achegar mais a Ele. Amém? Porque eu creio que esse é o interesse de todos nós. Esse é o interesse de todos nós. Na mensagem posição no corpo de Cristo, o profeta de Deus, ele inicia ela no início, ali parágrafo 23, 24 ao 25, ele fala sobre a situação do homem fora de Cristo. E ele exemplifica como um monte de lixo queimando. Ele diz, quem já viu um amontoado de lixo queimando? Aquilo é uma cena muito ruim. O cheiro é desagradável, a aparência é desagradável. E ele disse, assim é a vida de uma pessoa fora de Cristo. Assim era a tua vida fora de Cristo, lá no mundo. Aquele amontoado de palavras erradas, cobiças, tanta coisa, mentiras, trapaças, e assim é aquela vida cheirando mal, esfumaciando, uma aparência que ninguém gosta de estar relacionado a isso, né? E o profeta vem e diz assim, que Deus nos tomou dessa imundícia e Ele então tirou-nos do pecado e nos colocou nele. Veja que privilégio que Deus nos deu. Deus santo, que nunca pensou em algo errado, não há sombra nem variedade, é a perfeição. Ele nos tirou da situação que estávamos, que nem mesmo queríamos ouvir falar de Deus, porque você não está aqui porque você foi bom, você está aqui porque Ele te amou. Aquele desejo que começou a borbulhar em teu coração de pesquisar, buscar saber sobre Deus, não era você, era Deus em você. E Ele te tirou daquela situação e te trouxe para posicionar, veja só, não numa igreja, mas posicionar nele mesmo. Um relacionamento de intimidade com a pessoa de Cristo. Para que quando as pessoas vê Cristo, veja você, e quando vê você, veja Cristo. Olha o propósito de Deus. E então, quando você é posicionado no corpo de Cristo, o profeta diz, depois que ele tira lá do monturo, do lixo, você é posicionado, diz o profeta, para sempre. Não é momentâneo,
selados até o dia da redenção, para toda a eternidade. É um benefício vitalício, não como os benefícios do mundo, que é vitalício até que morre, mas vitalício para toda a eternidade. Que privilégio, irmãos! E você é predestinado nesse corpo, melhor, posicionado nesse corpo, batizado nesse corpo, por um Espírito. Por um Espírito, pelo Espírito de Deus. E no parágrafo 47 da mensagem à posição, no corpo de Cristo, o profeta diz assim, eu creio que Deus vai nos abençoar esta manhã, amém? E vamos ouvindo e vamos meditando e orando e desejando esse posicionamento mais intimamente em Deus, adentrar mais. Eu me lembro de uma certa vez o pastor Joel pregou, e você sabe que ele gosta de fazer encenações com quadros ou com alguns utensílios para memorizar. E ele estava mostrando sobre o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, selada no Espírito Santo. Então ele colocou uma jarra com água e um copo vazio. Ele diz, esse copo vazio é como alguém que não tem o Espírito de Deus. Aí ele encheu aquela jarra, ou melhor, o copo. Disse, agora está cheio do Espírito Santo. Ou seja, tem recebido uma porção de Deus. Está bom, mas se o diabo bater aqui e derrubar, se foi. Aí ele pegou o copo cheio e largou dentro da jarra. Agora você está realmente em Cristo. Agora não tem, pode mover o copo, virar, ele vai estar sempre cheio, porque ele está agora em Cristo. E ele diz, e a única maneira, nunca esqueci isso, do diabo tocar em você é se ele mergulhar. E se ele mergulhar, ele se converte. E ele não pode se converter. Então veja, irmãos, é isso que nós precisamos, é não nos contentar somente com partes. Deus quer nos dar com abundância. E nós precisamos buscar essa abundância, sabe quando? Nos tempos aonde se tem a oportunidade. O José, ele estocou a abundância de trigo nos tempos de fartura, para o tempo de escassez que veio. E nós sabemos que há um tempo de escassez pela frente. O profeta diz isso, e nós devemos cuidar para que isso não se torne só um conhecimento intelectual. Ah, disse o profeta isso. Não, disse, e isso vai chegar ao cumprimento. E ele disse para que nós nos precavesse. E o que ele disse? Chegará o dia que haverá uma placa na porta da igreja escrito, fechada. E nós viveremos daquilo que nós armazenamos hoje. Haverá uma pressão. Na mensagem Unidos sob uma cabeça, o irmão Brana diz assim, nem que necessite uma perseguição para que haja uma unidade, mas vai haver. E se nós somente obtemos o alimento para viver o dia de hoje, como vai ser lá na frente? Daí, quando você vai precisar viver daquilo que você armazenou? E há muitas pessoas, irmãos, não é raramente uma aqui, outra ali, há muitos que se contentam em viver somente tendo para hoje. Amanhã consegue para amanhã, amanhã eu oro para me manter amanhã, depois para depois de amanhã. A virgem prudente, ela foi qualificada como prudente porque ela armazenou o azeite. A louca tinha azeite na lamparina. A virgem prudente também tinha na lamparina. O azeite na lamparina, o azeite é o Espírito Santo, é o tipo da pessoa que tem azeite para viver de um dia para o outro, de um culto no outro, para se manter. Isso a virgem louca tinha, mas a prudente tinha para se manter de um culto no outro, de uma ceia na outra, mas ela não se contentou com isso. Ela disse, eu preciso buscar mais. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais,
eu preciso armazenar mais dessa presença de Deus. E quando o noivo tardou e as lâmpadas se apagaram, as loucas acordaram e nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes estavam tranquilas. Eu tenho azeite de reserva. Eu penso, irmãos, que isso vai ser naquele momento de pressão, quando o azeite que se mantinha para viver essa vida aqui vai ser escasso. E aí então a prudente tem o azeite de reserva, aonde aquela plena unção virá, e o poder da palavra falada será manifestado. Aquele irmão que assentou no mesmo banco, sempre, ouvindo a mesma palavra, agora vê o irmão tendo um nível. Ele vai dizer: irmão, eu quero esse azeite, eu quero esse poder que você tem. E o que vai dizer a prudente? Eu não posso dar do meu, vai comprar. Mas hoje, irmãos, é o tempo. Hoje é o momento de fartura. Cultos, se quiser, todos os dias. Temos aqui, temos na internet, armazenado alimento. Temos o culto, só, vamos dizer assim, diariamente, durante a semana. Segunda-feira temos oração. Terça-feira, assuntos de família. Quarta-feira, culto de oração. Então, nós temos, mas estamos dedicando, aproveitando essas farturas para nos reunir com os filhos, assentar, ouvir e deixar que esse banco de dados, como pregou o pastor Febrônio uma vez aqui, vai armazenando isso. Você pode dizer assim: eu até esqueci o que foi pregado, mas se você estava no Espírito, ele está lá no banco de dados. E quando chega o momento, aquilo é vivificado pelo Espírito Santo. Mas vamos aqui, parágrafo 47, nós estamos falando sobre esse crente que foi tirado do monturo e foi posicionado no corpo de Cristo. E no 47 da mensagem de posição no corpo de Cristo, ele disse: então agora, ele nunca fez isso daquela maneira, mas ele colocou o homem como um livre agente moral. Se você tomar isto, você vive. Se você tomar aquilo, você morre. Aí está, é o livre-arbítrio. Você decide se você vai dar oportunidade para Deus, fazer a obra ou não. E cada homem que vem ao mundo continua sendo a mesma coisa. Deus, através de sua presciência, sabia quem seria e quem não seria. A pergunta foi feita ontem por um teólogo para mim, que tem atendido às reuniões ou ouvido as fitas. Disse, uma pergunta, ele disse: então é Deus onipresente? Então ele disse: pode ele estar em todos os lugares? Eu disse: ele é onipresente da maneira que a palavra diz, onipresente. Ele não pode ser um ser, e então ele não pode ser um ser e então ser onipresente. Se ele é onipresente, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se ele é onipresente, ele enche cada brecha, cada fresta, cada célula, fibra, tudo mais que existe. Eu disse: por que ele saiu procurando Moisés? Se ele é onipresente no fim? Por que ele subia e descia do jardim do Éden, clamando: Adão, Adão, onde estás? Se ele é onipresente? Veja que o teólogo aqui, ele quis, olha o que a sabedoria faz, confunde tudo. Onipresente está em todo lugar. Daí o teólogo diz: então, se ele é onipresente, não precisa orar pelo Espírito Santo, ele enche cada brecha. Ele é onipresente na questão de que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é necessário o homem abrir o coração para que esse Deus onipresente possa estar ali. 54, o profeta diz assim, ó: e ele fez criaturas e as criaturas caíram. E então Deus, através de seu infinito, olhou para baixo pela corrente do tempo e viu cada homem que seria salvo. Cada homem, ele sabia disto, pela presciência. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria salvo,
ele pôde predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo isso, não é? Ele podia predestinar, porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, ele teve que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Se pudermos, queremos chegar a isso, somente uns poucos versos abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles colocariam tudo de um lado. Predestinou para a vida eterna aqueles, sabendo que eles colocariam tudo de um lado para seguir a Cristo. E não importaria quão indiferente isso pareceria para os filhos do mundo, e isto não significaria coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus e eles os chamou. Amém? Pela sua presciência ele viu, eu, você, que nós nós aceitaríamos esse chamado, pela sua graça. Amém? Ainda aqui na mensagem Posição no Corpo de Cristo, o 67. Isso aqui é muito forte, irmãos. O que ele diz aqui, você não é nem mesmo convertido até que você receba o Espírito Santo. Então não devemos nos contentar somente com a justificação, com a santificação. Você não é nem mesmo convertido até que você receba o Espírito Santo. Isto é o que a Escritura diz. Jesus disse a Pedro, pergunte a qualquer um, leia a sua Escritura. Ele foi justificado por crer no Senhor Jesus. Se tornou um seguidor, um apóstolo. Jesus lhe deu as chaves do reino, São João 17:17. Ele os santificou, lhes deu poder e os enviou a expulsar demônios e coisas. Os santificou. Então, Pedro, justificado, santificado. Santifica-os, Pai, através da tua verdade. Tua palavra é a verdade. Eu me santifico por causa deles. Mas mesmo assim você vê, Pedro ainda não tinha o batismo do Espírito Santo, não era um convertido. Jesus diz, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Mesmo passando por tudo isso, ele negou Jesus. Negou descaradamente, com juramento, não conheço esse homem. E Jesus disse antes para ele, depois que te converteres, confirma teus irmãos. Então é necessário ir até esse último estágio, o batismo do Espírito Santo. Sem isso, é difícil, é impossível viver uma vida cristã. Então, na mensagem ainda mesmo aqui, parágrafo 89, mas antes disso, como estamos lendo aqui a mensagem adoção, você sabe que o filho no Velho Testamento, ele nascia naquela família, naturalmente era filho. Mas ele só se tornava herdeiro, ele só tinha autoridade naquela casa se ele recebesse a adoção. E para que ele chegasse a essa adoção, ele tinha que provar ser bom filho. Senão, ele poderia viver toda a sua vida naquela família e nunca herdaria. O que o pai fazia? Então, quando aquele menino crescia, já estava numa certa idade, ele contratava um professor, um tutor, para ensinar as boas maneiras para aquele filho. E aquele professor, então, ensinava. É o que o Espírito Santo faz. Ele ensina a palavra. Ele ensina a vontade de Deus. Ele ensina qual é a natureza de Deus. E depende daquilo que eu falei antes. Nós demonstrar interesse. Não é nós que nascemos de novo por nós mesmos, mas é nós que demonstramos interesse naquilo que estamos ouvindo. Se nós ouvimos e já estamos relutando com nossos argumentos, com nossas interpretações, arrazoamentos, vai ser essa a mensagem que vai chegar ao pai. Olha, pai, ele não está se importando, se interessando com aquilo que eu estou lhe ensinando. Eu falo, ele argumenta, ele acha que ele sabe melhor,
O pastor ensina, mostra, eles acham que o pastor está sendo extremista. Eles, mesmo mostrando o teu mensageiro falando, argumentam. Como vai receber esse filho a adoção? O posicionamento, porque a adoção é o posicionamento ali, na família. Então, aquele pai, disse o profeta, muitas vezes o tutor chegava e dizia, e o pai dizia assim, como está o meu filho? Aquele pai orgulhoso por ter um filho, né? E desejando amanhã ou depois ver o seu filho comandando toda a sua fazenda, toda a sua propriedade, honrando aquilo que o pai conquistou. E ele dizia, como está meu filho? E o profeta disse que o tutor corava o rosto e dizia, olha, infelizmente, ele não se interessa. Eu estou falando com ele está olhando para o lado, faz do jeito que ele quer, só quer saber de divertir, sair com seus amigos. O pai baixava o rosto e saía decepcionado. Mas disse o profeta que tinha o outro lado, o outro caso, daquele bom filho, que o tutor chegava e o pai dizia, como vai meu filho? Ele dizia, olha pai, parabéns, ele é a sua cara. Ele é a sua cara. Outro dia, aí o tutor dá um testemunho, outro dia eu vi ele ali na fazenda e havia um dos seus servos matando tempo, como dizemos nós, né? E ele chegou e disse assim, ei, você não é empregado do meu pai? O que você está fazendo aí? Por que você não está no teu posto do dever? E o profeta disse que o pai estufava o peito e dizia, esse é o meu filho. E o que acontecia? A lei do Velho Testamento. Então, quando o filho era aprovado, filho ele era por nascimento, mas para receber a promessa, ser herdeiro, ele tinha que ser provado ser bom filho. Quando ele provava, então o pai pegava ele e o levava na praça diante dos anciões, publicamente, fazia uma apresentação pública e dizia para todos, de hoje em diante, meu filho está sobre todos os meus negócios. A assinatura dele é tão boa quanto a minha. E ele então recebia a adoção de filho. Isso, irmãos, é o que nós lemos aqui, Paulo nos mostrando sobre que somos adotados, filhos por adoção. Você diz, eu sou um filho de Deus, amém. Mas para que você seja herdeiro das promessas de Deus, tem que provar ser um bom filho. Tem que provar interesse por aquilo que o tutor está nos ensinando, está nos mostrando. Se você prova isso, ele vem, ele cumpre toda a sua palavra em sua vida, lhe dá um novo nascimento, lhe batiza com o Espírito Santo, lhe dá a herança da sua palavra, a autoridade sobre você, a fé do arrebatamento, tudo. E esse é o interesse de Deus. Mas vamos olhar para nós. Temos nós mostrado interesse com aquilo que o tutor tem nos ensinado? Ou é anunciado aqui a palavra e vai para casa e faz do jeito que quer? Veste-se da maneira que quer. Como uma vez eu vi o pastor Febrônio aconselhando alguém por causa de roupas indevidas para uma cristã, e a pessoa disse, mas eu não sinto de me vestir diferente. Não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Mas se inclinar o coração, Deus faz você ter um sentimento igual ao de Cristo. Então vamos analisar nessa manhã, estamos nós, demonstrando com nossas atitudes, não palavras, com nossas atitudes, interesse por aquilo que o tutor tem nos ensinado? Ou chegamos em casa, como diz o pastor, temos 2 guarda-roupa, um para vir na igreja e um para sair na rua? Liga a televisão, se assiste de tudo, novelas, programas, entretenimentos, e o mundo ali dentro de casa, e aí quer a adoção de filho.
O tutor cora o rosto, se envergonha, porque ele diz, eu não estou tendo resultado com essa pessoa. Mas é fraqueza do tutor? Não é, irmãos. É falta de interesse. Aquela professora, às vezes, está ali desgastada, aquele professor prepara a matéria em casa, se esforça para mostrar de uma maneira mais clara, mais fácil de compreender. Não entra na cabeça do aluno, mas também tem interesse ele no que está sendo falado? Não. Enquanto está sendo falado, está escrevendo bilhetinho para um, para outro, cutucando o colega. Oh, que Deus nos ajude, irmãos. Então, o comportamento do filho, nós estamos falando aqui, mostrando que Deus nos tirou do mundo, trouxe para nos posicionar em Cristo. Mas esse posicionamento em Cristo, para recebermos a adoção de filho e nos tornarmos herdeiro de tudo, é necessário passarmos pela adoção. E a adoção só é feita se nós provarmos sermos bons filhos. Amém? 89 agora da mensagem, posição no corpo de Cristo. Olha aqui a prova de uma pessoa que está realmente posicionada. Observe aquilo, pecados. Daí ele fala assim, um pecador é um pecador. Ele não comete pecados, quer dizer, ele já é um pecador. Porém, a igreja comete pecados, erra, obtém um pensamento errado, uma impressão errada, tem escrúpulos, cambaleia, como uma pequena criança andando, tentando aprender como andar. Ele simplesmente não sabe como andar bem ainda, porque ele é um menininho. Mas nós temos uma mão que nos alcança, nos pega e nos firma, e diz, dá este passo desta maneira, filho. Ele não nos apanha e nos bate porque nós cometemos um erro. Ele não nos bate para até morrer porque estamos tentando andar. Isso não te anima? Deus não está ali procurando ver uma mínima coisa errada para te acusar. Deus está buscando ver uma mínima coisa boa para te abençoar. Amém? Ele não nos bate até morrer porque estamos tentando andar. Ele nos ama como amamos nossos filhos. Um verdadeiro pai não bateria em seu filho quando ele está tentando andar. Se ele cai no chão, abaixa-se imediatamente, com uma grande e forte mão o levanta, com as duas mãos o segura e diz, esta é a maneira para você fazer, filho, ande assim. Não é assim que Deus faz conosco? Esta é a maneira que Deus faz com sua igreja. Abaixa e apanha em seus braços e o levanta e diz, ande assim, filho. Aqui, não, diga isso desta maneira, fale isto. Agora, não me importa o que a igreja diz, o que isto diz, o que aquilo diz. Você diga isto. Assim, isto é isto. Se a minha palavra pregar isto, você permaneça certo com isto. Ande nisto. Permaneça correto nisto. Não importa o que os outros digam. Permaneça correto com isto. Ande assim. Esta é a maneira para você dar os seus passos. Essa é a atitude de Deus, irmãos. E todo culto ele está aqui dizendo, ande assim, meu filho. E quando você tropeça, ele alcança, ele está ali, não está te batendo, te matando, diz o profeta. Ainda na mensagem, na mesma mensagem, parágrafo 136, diz o profeta de Deus assim, ó, tome o Velho Testamento, ou melhor, tome o Velho Tabernáculo. Qual era a primeira coisa que eles faziam? Entravam para o pátio. O seguinte era o altar de bronze, onde eles lavavam o sacrifício na bacia de ouro. O seguinte era a morte do sacrifício e a aspersão do sangue sobre o altar. Então, uma vez por ano, Arão ungia com o quê? Com o perfume da rosa de Sarom, com o óleo precioso no qual estava o perfume. Eles o derramavam sobre a sua cabeça. Isto caía exatamente até a bainha de seus vestidos.
Observe como este homem tinha que ir detrás da cortina uma vez por ano, levando diante dele o sangue para o lugar de misericórdia. E certo ano ele levou uma vara e a deixou. Quando eles voltaram depois disso, ela havia florescido e dado botões. E a velha vara que ele havia carregado, talvez por 40 anos no deserto, colocada naquele lugar santo, observem, quando eles tomaram o sangue do pacto, o sangue ele foi ungido, e ele tinha vestimentas, e nelas tinham pequenas campainhas tocando, uma romã e um sino, e aquele homem tinha que andar de uma maneira que todas as vezes que ele se movia sua perna, e movia assim, e dava seu passo e cantava: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, que coisa! Essa é a condição que uma pessoa que foi tirada do lixo, foi colocada no corpo de Cristo, posicionado, porque demonstrou ser bom filho, demonstrou interesse pelo que o tutor ensina, então ele recebe essa unção. E o andar dele é diariamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Através da sua vida, ele diz: Santo é o Senhor. Através dos seus negócios, Santo é o Senhor. Através do seu comportamento em sua família, Santo é o Senhor. Em todos os momentos, irmãos. Do que eu estou falando? Ouça isso, Tabernáculo Brana. Você já tem tido sua chance. Quando um homem é uma vez ungido com o Espírito Santo, para ser adotado na família de Deus, para ser colocado em posição pelo Pai, e colocando em serviço aqui fora, em um propósito de vida, ou para que Deus o tenha chamado, seu andar deve ser santo, 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 santo. Amém? Amém. Vocês estão acompanhando? Amém. O andar dessa pessoa, que é chamado, recebe a adoção, é posicionado, ele anda diariamente dizendo: Santo, Santo é o Senhor. 142. Santo, Santo é o Senhor. Você tem seus olhos colocados no Calvário, e nada há que te possa parar. O próprio passo de sua vida, você está andando pela autoestrada do Rei, ungido com o precioso óleo da unção, movendo-se no Santo dos Santos. Oh, amém, correto. Você não almeja isso? Andar pela autoestrada do Rei, ungido pelo o óleo da unção e falando com sua vida: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na mensagem Adoção, Ministério Predestinado de Sua Vontade, parágrafo 34. Porque se Cristo está em nós, irmãos, agora observe então, a vinda do Senhor Jesus está à mão até que o Espírito Santo lá dentro, simplesmente justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E agora bem, na vinda da pedra principal, o coroamento. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Porque a adoção é o posicionamento do filho, mas haverá a plena adoção, quando nós exerceremos a autoridade, o poder da palavra falada. O profeta diz assim: o que vocês viram em partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Em plenitude sobre vocês. Você falará a palavra. O profeta, ele estava caçando, vocês lembram? E não conseguiu pegar esquilos. E ele se assentou ali no tronco de uma árvore e começou a meditar na Escritura. Se tu tiveres fé e disser para esse monte: mova-te daqui, ele te obedecerá. E o profeta era muito criterioso quanto à palavra. E ele olhou realmente o que a palavra dizia: se tu tiveres fé e disseres.
E ele parou e disse, bem, aqui não está dizendo eu orar e pedir a Deus para Deus mover o monte. Aqui está dizendo que se eu tiver fé e eu mandar o monte. Como pode ser isso? E aí aquela voz disse, é isso mesmo, se tu disseres. E ele olhou assim, vê, quem está falando comigo? Era Deus. E Deus disse, o que você está buscando? Esquilos. Daí Deus disse, fale a palavra. E o profeta diz, aquela unção que eu chamo super unção, veio sobre mim. E eu disse, haja o esquilo no galho dessa árvore. E o esquilo apareceu. O profeta estava acostumado a pedir para Deus e Deus fazer. Mas ele olhou as escrituras e disse, tu dirás. E aquilo foi uma pequena amostra, disse o profeta, do que virá sobre a igreja antes do rapto. Você vai falar. Porque quando Jesus provou ser bom filho, ele recebeu a adoção, quando ele foi levado no Monte da Transfiguração, diante Pedro, Tiago e João como testemunhas, e Moisés e Elias desce ali também. E veja vocês que ele foi transfigurado. A glória de Deus veio sobre ele, e a voz se ouviu do céu e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, o que ele falar está resolvido. Isso, irmãos, é para nós. A noiva chegará a esse ponto, aonde Deus dirá, a ele ouvi. Mas para isso você tem que ter passado pela adoção, que é o posicionamento, que é o penhor que Paulo disse. O Espírito Santo hoje em mim, em você, é o penhor de Deus, não é a totalidade de Deus, não é a totalidade do poder de Deus, da manifestação de Deus, é uma partinha, porque quando a totalidade vier, não haverá lugar para nós mais aqui, será tão grande o poder que nos arrebatará. Mas para que esse poder venha, nesta totalidade, você tem que ter sido provado ser um bom filho, ter recebido a adoção, que é o posicionamento, que é o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo como um penhor. O penhor é um, como vamos dizer assim, numa palavra mais conhecida aqui, quando alguém vai fazer um negócio, ele dá uma garantia. O penhor é uma garantia que Deus dá. Como você vai comprar algo e você diz, se que custa R$100, eu vou deixar aqui R$30. Você deu uma garantia. Aquela pessoa está comprometida com você, porque você deixou ali uma garantia de que o resto vai vir. Então, o batismo do Espírito Santo é uma garantia de Deus, de que você está ligado a Ele, provou ser bom filho, foi posicionado, recebeu essa garantia, o Espírito Santo, mas a totalidade vem no final para nos arrebatar. Amém? Mas eu disse, é no tempo da fartura que devemos armazenar. Quando a totalidade vier, não vai dar tempo para alguém buscar penhor. Tem que já estar adotado, posicionado no corpo de Cristo. Espero que isso possa firmar, estabelecer em nossos corações. Amém? Então, na mensagem, ministério predestinado de sua vontade, nós estamos lendo o parágrafo 34, né? Não me lembro onde eu parei. Ele diz, a igreja tem que ser perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. E o Espírito de Cristo está em você, e se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Jesus disse aquilo, vem, agora temos um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério significa? A vinda do Senhor. Tem algo grande vindo pela frente, irmãos. Parágrafo 79 aqui, da mensagem.
Ministério predestinado de sua vontade, 79. Os irmãos estão acompanhando, amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Verdadeiramente eu vos digo que vocês são pequenos deuses. Olha só. Se vocês disserem a esta montanha, mova-te, e não duvidarem em seus corações, mas crerem que o que vos disse, o que vocês disseram acontecerá, podem ter o que disseram. Voltando diretamente a Gênesis, a original. O que é isto? Agora o mundo e a natureza estão gemendo, clamando. Tudo está se movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Tudo está gemendo, esperando para que chegue a manifestação dos filhos de Deus na plenitude dos tempos, como nós lemos aqui. Vocês entenderam? Efésios 1. Na plenitude dos tempos, no final dos tempos, haverá um povo que chegará à manifestação, a manifestar Deus. Haverá um povo que chegará à estatura do varão perfeito. E eu creio estar entre eles. Você crê também? Então, se cremos, a nossa vida tem que provar. Qual é o testemunho que o tutor está dando de mim e de você? Alguém interessado pela palavra? Que jamais o Espírito Santo tenha que dizer assim, pai, infelizmente, ele ouve, mas ele tem suas razões, tem o seu modo de pensar. Lembre-se, igreja, que a ovelha, disse o profeta, ela não seguia a si mesma. Se há alguém que me ouve, que tem o espírito de se autoconduzir, você está em perigo. Deus trabalha através da linha que Ele estipulou, do ministério. Aleluias. Voltando diretamente a Gênesis, a original, o que é isto? Agora o mundo e a natureza estão gemendo, clamando. Preste atenção, não deixe tua mente se dispersar. Tudo está se movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiramente filhos nascidos, os filhos totais, falarem suas palavras forem sustentadas. Está vendo para onde Deus está levando? Na plenitude dos tempos, no fim, um povo que vai falar e as palavras deles serão sustentadas. A plena adoção, a totalidade, a pedra de coroa sobre a estatura do varão perfeito. Isso, irmãos, virá em sua totalidade. Não é uma utopia, não é, irmãos, simplesmente palavras, é realidade. E Deus, na sua graça, provou isso em um pequeno sinal através da vida do seu mensageiro. Para que se alguém duvidasse, pudesse olhar então. Eu creio que estamos à margem disso agora mesmo. Você crê? Você crê? Creio que estamos à margem disso agora mesmo. Sim, Senhor, diga a esta montanha que isto aconteça. Irmão, eu desejo isso e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu te dou isto no nome de Jesus Cristo. Chegará a esse ponto, disse o profeta. Um irmão disse, eu desejo isso. Eu te dou em nome do Senhor Jesus. Eu te dou teus filhos convertidos em nome do Senhor Jesus. Foi assim com a irmã Hati Mose. O que você deseja, irmã? Eu desejo ter meus filhos convertidos. Eu os dou em nome de Jesus. Há algo grande pela frente, irmãos. Mas não adianta nós olhar lá na frente e dizer, somos uma super raça, isso e aquilo, se nós não olhar o presente e ver se estamos dando frutos de bons filhos. Que Deus ajude isso a ficar em nossos corações, porque podemos ser enganados com uma certa alegria, uma certa vibração, empolgação, por algo lá na frente, irmãos, nós temos que olhar o presente. O que está na frente é consequência do presente agora.
Irmão, eu desejaria isto ou aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Aí você se levantará naquele dia, naquele tempo final, que não será um tempo prolongado, porque o profeta disse que isso não virá para um show público, será para um escape. E você se levantará ali, irmão Reinaldo, cada um aqui, você se levantará sobre aquela unção, não algo intelectual. Não vai ser algo que você vai usar a seu bel prazer. Como disse o pastor Febrônio uma vez de um irmãozinho que disse assim, quando o poder da palavra falada vir, eu quero fechar meu olho e assim dizer, quero estar na igreja, e vou aparecer na igreja. Não vai ser para brincar, para me dar conforto, a preguiça de andar, então eu vou. Não, vai ser para um escape, para uma necessidade. Aí o irmão levanta e diz, eu te dou isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Há uma manifestação. Meu irmão e minha irmã, irmão, minha plantação está queimando lá em cima. Eu não tenho tido nenhuma chuva. Eu te enviarei uma chuva no nome do Senhor. Abençoada seja a sua lavoura. Esperando, gemendo, toda a natureza esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, Deus ordenou isso no princípio e Ele deu o domínio ao homem. Toda a natureza, irmãos, está olhando para mim e para você, para o momento que nós nos manifestaremos como filhos de Deus na sua totalidade. Filhos que receberam a adoção, agora com a plena adoção, o poder da palavra falada. Aleluias. 87. Como você fará isto? Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. Isso não te conforta? Como vai ser isso? Fique quieto. Não precisa você se preocupar e queimar sua cabeça, como que vai ser, eu tenho que entender isso. Não, fique quieto, somente prove ser um bom filho, ame a Deus, ame teus irmãos, vive em comunhão com Deus, aleluias. Isso é o nosso profeta, irmão, ensinando. Como você fará isto? Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus, deixe-me viver para ver isto. É a minha oração, disse o profeta, tão próximo que eu quase posso senti-lo com minhas mãos. Irmão, está bem aí, isto é o que eu estou almejando ver, esperando pela hora quando desceremos a rua, e lá está um aleijado deitado, desde o ventre de sua mãe, não tem ouro nem prata, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, aleluia, quando Deus fará conhecido a si mesmo, quando a enfermidade cessará, isso fará com que o câncer pare, isso parará as enfermidades. E aí o profeta segue adiante aqui falando, ele se empolga, ele diz, eu posso sentir isso com a minha mão já. Irmãos, e isso vai acontecer. E está acontecendo, porque há um povo que está provando ser bons filhos. E esses serão a consequência do posicionamento dos filhos de Deus, aonde a plena adoção virá. E há alguns que não estão, mas ainda há tempo de você parar e dizer assim, vou tomar posição, vou deixar minhas ideias de lado, vou deixar o que eu penso, o que eu acho, e vou realmente deixar Deus me lapidar com a sua palavra, para que o tutor possa dizer, pai, hoje eu te trago boas notícias. Aquele seu filho, que era tão difícil te trazer as notícias dele, mudou, Senhor. Algo aconteceu, tem estado quebrantado, começou a fazer um limpa no seu guarda-roupa, aquelas revistas que não eram coerentes para um cristão, eliminou, suas conversações são outras, e o pai vai dizer, eu sabia, ele é meu filho, ele foi predestinado, aleluias. 114, ainda da mistério predestinado da sua vontade, 114.
Moisés, sendo um tipo de Cristo, dirigiu os filhos até a terra prometida. Então Moisés não levou os filhos lá dentro da terra prometida. Josué levou o povo para dentro e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, dirigiu-os até o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo e ele colocou a igreja em posição, em ordem, cada homem enchendo com a presença do seu ser. Vê você o que eu quero dizer? Tudo em Cristo Jesus. Como que Deus predestinou isso para o chamado deste evangelho. Então veja, Josué, o tipo do Espírito Santo, foi que posicionou. E o Espírito Santo hoje é o que posiciona a igreja no corpo de Cristo. Na mensagem Confrontos de Efésios com Josué, o profeta disse que aquelas mães hebreias, quando elas estavam em dores de parto, elas, por inspiração, davam um nome para os seus filhos. Ali, os 12 filhos, as 12 tribos. E aqueles nomes significavam qual a unção que haveria de estar sobre aquela tribo. E quando Josué agora vem, sob a inspiração de Deus para dividir a terra, sem mesmo saber, ele colocava cada tribo no seu lugar. Tribo de Zebulon, cada uma delas. Efraim, Manassés. Aquele que tinha a inspiração para ser um cultivador de milho, Josué disse aqui está a vossa terra. Eles olhavam e diziam, olha, não tem terra melhor para aquilo que nós sabemos fazer do que essa. Tribo de Gade, no seu lugar. Aqui está a vossa terra. Não tem terra melhor para nós criar nosso gado. E assim por diante. E o que aconteceu? Cada um deles, uns criando gado, outros plantando milho, outros trigo, outros cevada, cada um no seu posto. É o que acontece na igreja, irmãos. O Espírito Santo posiciona cada um para ser diácono, um para ser evangelista, um para ser uma mãe exemplar, um pai exemplar, um para ser um testemunho aonde vai, no trabalho, na família, testificar de Cristo. Cada um posicionado para uma obra. Ninguém está fora sem ter o que fazer. Se você recebeu o Espírito Santo, você foi posicionado no corpo de Cristo para uma missão. Aleluias. Glória a Deus. 145. O selo. O que é o selo? O que é um selo? Um selo é a primeira coisa que isto mostra que uma obra tem sido concluída. Uma obra concluída, a coisa seguinte que isso mostra é a sua propriedade. É a coisa seguinte que mostra, é a segurança guardando isso. Digamos, por exemplo, eu trabalhava na ferrovia de Pensilvânia. Eu trabalhava com meu pai na ferrovia, no carregamento de vagões. E colocávamos aqui embaixo na companhia de carregamento. Colocávamos latas e colocávamos algumas aqui em cima e algumas aqui embaixo e algumas deste lado. Mas antes que aquele vagão fosse selado, o inspetor vinha lá. E ele sacudia isto, empurrava aquilo e balançava aquilo outro. Desaprovo isto. Elas estarão em pedaços antes de chegarem lá. Desaprovo isso. Tirem para fora, façam de novo. O inspetor condenava o vagão. Estão entendendo? Antes do selo, vem um inspecionamento. É feita uma inspeção. Deus constantemente vem a palavras, sermões que é Deus inspecionando. E Ele não vai só dizer assim, está tudo bagunçado, e vira as costas. Não, Ele vai dizer assim, isso aqui está fora do seu lugar, isso aqui é ali. Você tem que passar um cinto ali, firmar isso na sua vida. O Espírito Santo é um inspetor. Ele te sacode um pouquinho e você se agita. Crê você em toda a palavra de Deus? Eu não creio nesta coisa de nome de Jesus, desaprovo isso, você se agita, vê? Eu não creio em cura divina ou tal coisa, continua a agitar. Tire-os para fora. Crê você que Jesus Cristo é o mesmo ontem? Bem, de algum modo, você se agita, chute isso para fora. Isso não está pronto ainda. Sim, Senhor.
no 179, E vos vivificou. O que significa vivificar? Fez viver. Estava quase morrendo, mas ele te vivificou simplesmente pelo dinheiro penhorado. O que será isto quando você realmente segurar os lucros? Não é de se admirar que Paulo, tomado do terceiro céu, disse: olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem mesmo tem entrado no coração do homem o que Deus tem para eles, guardado para aqueles que o amam. Deus sabe disto, vem. Você fala a respeito de regozijo, indescritível e cheio de glória. Vocês que uma vez estavam mortos em delitos e pecados, Ele tem vivificado todos através da sombra das sombras das sombras. O que acontecerá quando você chegar à sombra das sombras na sombra? Da sombra, então, para o córrego, do córrego para o rio, do rio para o oceano. Deus nos vivificou, irmãos, para isso. Para a totalidade do Evangelho. É um círculo, irmãos. É um círculo. Como começou, termina. Mesmo as eras não é em linha reta. Nós olhamos ali no gráfico em linha reta, mas no real é um círculo. Como? Assim como foi lá em Éfeso, com a totalidade da palavra, faz o círculo e volta à mesma posição. Assim como foi no Éden, aonde havia um pequeno Deus, nós lemos aqui o profeta dizendo: vós sois pequenos deuses. Assim como foi lá Adão. Eu estava lendo outro dia, o irmão Brana disse que Adão podia estar ali assentado no jardim do Éden com sua esposa, e um vento começava a soprar o cabelo dela, e ela olhava e dizia: esse vento, está me perturbando. E ele dizia assim: vento, pare. Pronto, tudo se acalmava. Ele era um pequeno Deus, ele dominava sobre tudo. Ele podia dizer: macieira, eu gostaria de ver você naquele canto do jardim. Mova-te daqui e planta-te lá. Não precisava ele pegar a pá, picareta e cavar. Ela obedecia a sua voz. Se ele estava do lado do rio e ele via uma fruta do outro lado e gostaria de colher, não precisava fazer um caico para ele passar remando. Ele colocava seus pés sobre as águas e ia. Assim foi Adão. Assim também foi Cristo, o qual veio na totalidade mostrar que Deus redimiu todas as coisas outra vez, aquilo que o Adão tinha perdido. E aquilo que, como Deus predestinou, como Deus determinou com os seus filhos, aquilo virá outra vez em totalidade em sua igreja antes do rapto. Se Deus não levasse sua noiva a exercer a posição que o Adão teve antes da queda, o diabo poderia dizer assim: eu derrubei o homem, e Deus não conseguiu posicioná-lo outra vez. Por isso, irmãos, esta mensagem, ela veio para nos levar a fechar o círculo outra vez, voltar a ser como era. Pode ver que Adão, quando pecou, Deus colocou o querubim com a espada para proteger o caminho da árvore da vida. E o homem não podia tocar. Mas agora aqui em Apocalipse diz: ao que vencer, darei que coma da árvore da vida. Esse direito, irmãos, volta para mim e para você. E eu e você, antes do arrebatamento, nós exerceremos a posição que o Adão tinha antes da queda. Pequenos deuses, tendo a autoridade de Deus para exercer a plena unção sobre nós, a plena adoção, a pedra de coroa. Mas eu disse, irmãos, e concluo com isso: isso que está lá na frente é resultado do que está hoje em minha vida, em sua vida.
Não adianta ficarmos olhando para lá e vibrando com isso, se hoje nós não provarmos sermos bons filhos. É necessário esse penhor, é necessário haver essa prova de que o negócio foi feito, ele deu uma parte. E lembra, irmão, tudo isso é uma obra do Espírito Santo em nós. O que precisamos é isso, resumindo, demonstrar que somos bons filhos, demonstrar que temos interesse. E aí, quando se tem interesse, irmãos, quando aquela pessoa olha e diz, vai ter um concurso. Eu ouvi alguém dizer outro dia, achei bonita a frase, a expressão, né? Estava participando de um concurso onde haveria muitos participantes e uma vaga. E alguém disse, mas é uma vaga só. Daí ela disse assim, mas eu preciso de uma vaga só. Quer dizer, é uma vaga só? Eu preciso de uma. É isso. E quando a pessoa quer, o que ela faz? Se debruça nos livros, e à noite entra e você não vê, e vai, e chega lá na frente e conquista. Aí alguém diz, você é de sorte. De sorte? Assim é, irmão. Se no natural é assim, por que no espiritual não é também? Por que não demonstramos que nós realmente queremos? Quando queremos comprar um carro melhor, você não vai, não luta, não faz umas horas a mais e consegue? Vamos, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos desperte desse formalismo que às vezes se acaba impregnando na nossa vida. Esse conforto, porque há um conforto em Deus que é correto, mas há um conforto que é errado, aquele conforto, autoconforto assim, está tudo bem, já estou na mensagem, creio no profeta, eu já sei tudo, as mensagens do profeta falou sobre a adoção, onde ele falou sobre o poder da palavra falada, e isso e aquilo. É bom saber, temos que saber, mas é bom ter, em primeiro lugar, ter. Mas eu não tenho a plena adoção. Claro que não chegou ainda o momento. Eu não tenho o poder da palavra falada, não chegou o momento, mas você tem que ter a semente disso em você. Você não pode deixar a fome bater para você ir plantar. Depois que deu fome, você vai lá plantar o feijão, você vai morrer antes dele produzir. Você planta antes para colher na hora que a fome chega. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu creio que o Espírito Santo pode vivificar isso melhor do que as minhas palavras. Vamos nos colocar de pé. E vamos rogar a Deus. Se você olha para a sua vida e diz, eu tenho sido um crente da mensagem por muitos anos, mas eu tenho dúvida quanto a ter a adoção, quanto a ter o Espírito Santo, o penhor. Só uma coisa eu te digo, irmão, irmã. Tenha ciência de que você tem demonstrado interesse. Porque a palavra de Deus, a mensagem, irmãos, ela nos dá conforto. Ela nos conforta. Como vimos o profeta ali, ele disse, como vai ser isso? Ele disse, não se preocupe. Fique em uma vida quieta. Não é assim que nós lemos aqui? Se tranquilize. Não é se agitarmos. É nós realmente sabermos, estou no caminho. Estou fazendo o melhor que posso. E estou amando a palavra de Deus, estou amando essa mensagem. E assim, irmãos, olha o que ele diz. Como você fará isto? Quero concluir com isso aqui, relendo de novo. Porque às vezes, irmãos, o inimigo ele é estratégico. A palavra vem, ele vem na tua mente. Olha, você não tem isso. E eu acho que, olha, tu não é capaz. Como você vai conseguir isso? Deus quer que nós saiba que o que Ele pede é Ele que vai dar. O que me importa, e aí Deus não pode fazer, é demonstrar interesse por nós.
É eu que tenho que demonstrar interesse. Tipo assim, ele demonstrar em mim interesse por ele. Ele demonstra interesse por nós e ele quer que nós demonstre esse interesse. Como você fará isto? Fique quieto. Amém? Fique quieto. Deus é o que estabelece sua igreja. Filhos e filhas de Deus, deixe-me viver para ver isto, é a minha oração. Somente demonstre ser um bom filho. Largue teus arrazoamentos. Se não tem alcançado, não tem chegado a isso, pare e pergunte para você, será que não é a hora de eu lançar a rede para o outro lado? Será que eu não estou tentando do meu jeito, com o meu orgulho? Que Deus possa avivar isso em nossos corações e que nós possamos ser esses bons filhos, o qual o tutor tem prazer de chegar. Que dia glorioso será esse, irmãos? Quando o poder da palavra falada, o profeta diz, um tremendo batismo do Espírito Santo que virá de tal maneira que nos arrebatará da terra. Pequenos homens e mulheres como nós, exerceremos toda a plenitude da palavra. Ao ponto, irmãos, que, como disse o profeta, Deus sustentará a tua palavra. E você, e a natureza geme por isso, ao ver o posicionamento dos filhos de Deus, na plenitude dos tempos, chegando a essa adoção, a essa estatura do varão perfeito, a qual o Espírito Santo certamente nos levará ao ver em nós o interesse, a dedicação de um bom filho. Amém? Precioso Deus e eterno Pai, é isso que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Esse é o propósito do Senhor. Tudo que era Deus se derramou em Jesus Cristo. E tudo que é Jesus Cristo tem se derramado numa igreja, num povo. O Senhor se manifestando em sua totalidade, Pai. E eu sei, Pai, que o tempo está se encerrando. A hora já é avançada, meu Pai. E o que nos causa, Senhor, uma preocupação, uma boa preocupação, é saber, ó Deus, que aquilo que está prometido lá para frente é consequência daquilo que vivemos hoje. Que isso possa, Pai, ficar firme em nossos corações e que nossas vidas demonstrem com nossas atitudes que nós amamos a Ti, que nós somos bons filhos, Pai. E então o Senhor nos levará publicamente para recebermos a adoção, Pai. O penhor do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que então a plena adoção venha, Pai, naquele dia. Ó Deus, e será tão grande ao ponto que nos arrebatará da terra, Pai. Nós esperamos por isso. A natureza geme por esse dia, Pai. E o profeta diz, eu já posso apalpar isso com minhas mãos. E ele disse, ó Deus, como eu gostaria de viver para ver isso acontecendo, Pai. Ele não pôde viver para esta hora, mas nós temos tido o privilégio de viver nessa hora final, Pai, quando a totalidade será manifestada em Tua igreja, Pai. Agora eu te peço, Pai, venha compungir os nossos corações e venha nos levar, ó Pai, a esse posicionamento, a essas atitudes corretas, a esse sentimento correto de filhos obedientes, de filhos dedicados, de bons filhos, boas filhas, Pai. Ajuda esta igreja em Chapecó, ajuda nossos irmãos que nos acompanham através da internet, ajuda a igreja no campo, a igreja neste país, a noiva ao redor da terra, Pai, que a Tua noiva possa se unir em torno deste propósito, Pai, e quando isto acontecer, as desavenças cairão, as murmurações cairão por terra, Pai, as mágoas cessarão, Pai, e o amor divino tomará conta da igreja, Pai, levando a uma unidade, a unidade que trará coluna de fogo completamente outra vez sobre a igreja. Deus, toma esta palavra e aviva em nossos corações, amplia ela agora, Pai, no coração desta igreja, no coração de Teus filhos, no meu coração, Pai. Faça com que isso se enraize, com que isso, ó Pai, possa frutificar em nossas vidas, em nome
do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Você pode dizer comigo: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Essa é a mensagem que nós cremos. Uma mensagem que é real. Uma mensagem, irmãos, que nos levará à posição de pequenos deuses em sua totalidade. E a graça de Deus está aqui para fazer com que nós viva o presente, para que o futuro possa se manifestar em nós.